Pai, te damos graças. Obrigado por sua bondade, sua infinita bondade. Podemos abrir a nossa boca, erguer as nossas mãos e declarar que o Senhor é bom. Porque não há nenhum outro que se compare a você. Não há. Não há nenhum outro digno de erguermos as nossas mãos. O Senhor fez com que as nossas mãos fossem mãos santas e nós as erguemos para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, porque não há nenhum como você, não há nenhum como você. É por isso que cantamos: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Oh! Aleluia! Oh! Tem coisas, irmãos, que vêm no Espírito. E aqueles que estão atentos e sensíveis ao Espírito, eles vão obedecer aos comandos do Espírito. Eu vou te dar só mais uma chance de você fazer sua voz ser ouvida no céu, na terra e no inferno, dizendo que Ele é bom e que não há nenhum igual a Ele. Ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Não me deixarás só um pouquinho. Não me deixarás só um pouquinho. Medita sobre isso. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu 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 não me deixarás, não me deixarás jamais. Aleluia, aleluia. Senta um pouco, irmãos. Aleluia. Você pode dizer: pastor, que exagero. Para que esses gritos? Para que isso? Eu vou te dizer algo, irmãos. Tem pessoas aqui olhando para mim agora, que há muito tempo não dá um brado de vitória, nem um aleluia. E essa é sua noite de romper com coisas que estão te prendendo e te amarrando. Mas eu não posso dar um glória a Deus por você. Mas eu posso dar por mim. Aleluia! Aleluia! Eita, pastor, para que tanto barulho? Vai se acostumando que no céu é festa. E eu estou cansado, irmão, de ver crente só murmurando, cabisbaixo, o diabo pintando e bordando, e o crente só assim. Não sei para que isso, não sei para que isso, não sei para que isso. Pois eu sei! Aleluia! E eu decidi algo. 2021 para mim vai ser diferente. Aleluia! Eu estou mais ousado em Deus. Eu quero mais de Deus. Eu não vou ficar calado com as afrontas do diabo. Aleluia! E se eu fosse o que você, eu não ficaria. Porque Ele é bom. Ele é bom. Irmãos, deixa eu te dizer, não é o diabo que diz quanto você vai ganhar. Não é o diabo que diz se você tem cliente ou se não tem. Não é o diabo que diz se você vai ficar doente ou não. Não é o diabo que diz nada. Quem diz é a palavra. Quem diz é Deus. E você escolhe com quem você fica.
Isso vai além dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Isso tem a ver com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Rapaz, tá bom demais, mas hoje não vou deixar vocês aí em pé o culto todinho, não. Mas tá bom demais, mas a gente volta já. Aleluia. Diga, Deus é bom. Antes de entrar em algo, irmãos, que Deus colocou aqui no meu coração, coisa linda, a igreja cheia. Você que está aí nos ouvindo pela internet, era para você estar aqui conosco. Mas eu sei que próxima terça, próximo domingo, você vai fazer sua inscrição bem rápido e vai estar aqui conosco, celebrando e glorificando ao Senhor. E que bênção, irmãos. Primeiro domingo do ano, uma Santa Ceia. Olha que coisa extraordinária. Mas eu queria só que pastor Aleite e Deise ficassem em pé de novo. Vira para eles. Eles estavam aqui falando, irmãos, veio algo no meu coração. Eu não sei se existe ira santa. Não vou dizendo que existe, não. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos. Esse casal não veio aqui pedir teu dinheiro, não. Eles vieram aqui porque eles estão te dando uma oportunidade de financiar o reino de Deus. Às vezes a nossa mentalidade diz, pedindo dinheiro, vamos para aquela praia bonita. Você acha que essa mentalidade é uma mentalidade alinhada com a palavra? Não, irmãos. Isso é uma oportunidade que não eles, mas Deus está nos dando. Porque quando eles estavam falando, eu cochei com ela aí, vamos orar e buscar em Deus uma oferta para semear. Porque eu quero estar dentro dos projetos de Deus, eu quero ser um financiador do reino. Na verdade, eu estou crendo para dinheiro chegando para eu financiar mais. Aleluia. Tem uns que creem comigo. Mas eu quero te dizer, pode sentar, meu irmão, obrigado. Se eu fosse você, eles estão ali, irmãos, com um stand, Deus deu uma direção, mas eles estão firmes em não depender de homens, mas depender de Deus. E sabe, para cada visão existe uma provisão. Às vezes é comum nós colocarmos ou gerarmos algumas expectativas, faz parte. Mas à medida que a gente se rende, por entender que a visão é dele, que o propósito é dele, deixa eu te dizer, pode vir dinheiro do Japão. Deus está dando a oportunidade para João Pessoa. Mas se João Pessoa não pega, o Japão pode pegar, a Espanha pode pegar, alguém lá em Cochichola mesmo. Tem alguém de Cochichola aqui? Tem não? Ei, manda aí o número da tua conta, porque a visão é de Deus. Então já ouviu falar em peixinho no aquário? Só abrindo e fechando a boquinha, não vai vir predador não. Fica lá, sossegado, vai para um canto, vai para o outro, sabe que na hora vai ter a raçãozinha dele. Deus, ele é um Deus bom. E aquele país vai ser impactado pela família de vocês. Você sabe de onde Deus lhe tirou. Você sabe os livramentos que Deus te deu. E só existe um propósito para você estar vivo. E você sabe qual é esse propósito. E se tirar isso de você, você morre. Mas Deus é tão bom que Ele está te dando asas para voar mais alto. E vocês vão chegar, e eu declaro, não vai ter falta. E outra, não pense que vai viajando com dinheiro limitado, não. Orem e busquem em Deus dinheiro para chegar lá plantando. Vocês vão chegar naquela casa de uma família que abriu as portas para vocês, vocês vão abençoar aquela família. Vocês acham, rapaz, eles são uma bênção, eles estão abrindo as portas para a gente, mas Deus está querendo acrescentar sobre a vida de vocês, para vocês suprir coisas na vida deles, espiritual, emocional e financeiro. Aleluia. Então, irmão, se eu fosse você, eu não deixava ficar nada naquele stand. Agora, quanto é 10? Dá 20. É 10, tome 50. Olha, uns aleluias surgindo. Irmãos, quer um ano diferente? Oh, glória. Começa a fazer uns negocinhos diferentes. Eu não vim falar sobre dinheiro não, mas começa a deixar umas notinhas de 100 sair do seu bolso. Lembrei agora de um amigo nosso. Veio no coração, eu vou testemunhar. Ele disse que ele era muito avarento, inclusive com a esposa. Quando a revelação acerca da generosidade, de investir na vida da esposa, ele disse que acordou, Deus disse, vá botando notinha. E ele foi botando, ou era 50, era 100. Botou uma, botou duas, Deus disse, continue. Ele disse, meu Deus, vai. Foi até o espelho, para quando ela acordar, ter um caminho de nota até o espelho. Ela acordou, ligou para ele desesperada. Amor, espalhar dinheiro no chão da casa da gente, venha para casa agora. Ele disse, amor, vai só apanhando e desfruta, Deus mandou. Porque uma revelação chegou. Não se trata de dinheiro.
Se trata de um coração alinhado com o coração de Deus. E eu quero, irmãos, a cada dia que o meu coração queime pelos planos de Deus. Queime pelos sonhos de Deus. Aleluia. Abra a palavra comigo, por favor. 2 João, capítulo 1, verso 8. Eu não sei você, mas eu gosto de pensar que ainda tem algumas coisas na minha vida para desfrutar quando eu olho para a palavra. Tem promessas na palavra. Aleluia. Tem promessas específicas para a nossa vida, que nós ainda não estamos desfrutando disso. E eu gosto, irmãos, não de culpar alguém, ou de culpar Deus muito menos. Eu gosto de olhar para mim e ir para a palavra para entender se tem alguma coisa que eu preciso alinhar, porque eu quero desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário e tem para que eu e minha família desfrutem ainda nessa terra. O céu é outra parada, é outro nível. Mas tem algo aqui para mim e para você. E tem algo que Deus colocou em meu coração, irmãos, desde o ano passado. Algo que vem me inquietando. Eu tenho compartilhado algumas coisas com Patrícia, com as meninas, né, com os meninos. Acho que, não sei se eu compartilhei com o Daniel, mas compartilhei rapidinho com o Xandinho. Mas tem algumas coisas, irmãos, que compartilhei com alguns pastores, mas está ficando cada dia mais claro a necessidade de eu estudar mais sobre honra. E você diz, pastor, e o que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque eu sei, no meu coração, que o Senhor tem ministrado, que alguns de nós não têm desfrutado de tudo aquilo que Deus preparou, porque estamos andando em desonra. Eu imaginei que fosse ficar calado, quieto. E eu tenho sondado o meu coração para entender qual é verdadeiramente, ou qual tem sido a intenção do meu coração em determinadas coisas. Será que aquilo que me dá vontade de fazer é realmente aquilo que Deus me chamou para fazer nesse tempo e daquela forma? Será que a forma como eu estou servindo ao Senhor, será que a forma como eu estou servindo a minha liderança, será que a forma que eu estou servindo aos meus parceiros ministeriais está recheado de honra ou só de vontade humana ou de uma religiosidade barata? Aleluia. Cadê Guga? Guga, tu me ajuda quando for embora, Guga. Aleluia. Me ajuda, Guga, fica aí de olho. Aleluia. Abre comigo, por favor, em João, 2 João, capítulo 1, no verso 8. Sabe, irmãos, nós vivemos em uma época onde nós tratamos as pessoas por comum, onde nós estamos habituados a ver pessoas criticando líderes, falando mal de líderes. E eu não quero dizer aqui que eu e vocês somos obrigados a concordar com tudo que os nossos líderes fazem. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma postura de um cristão diante de Deus e das autoridades. E quando eu falo autoridades, eu falo autoridades civis, militares, políticas, eclesiásticas. Porque nós temos vivendo uma época onde a nossa vontade tem falado mais alto. Se alguém pode estar pensando, pastor, estava tão bom o culto, o negócio estava tão animado, tão afogueado. Ainda continua. Aleluia. Aleluia. 2 João, capítulo 1, verso 8 diz, acautelai-vos, ou tenham cuidado, ou prestem atenção, fiquem atentos, fiquem alerta, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Fica atento, fica conectado, fica ligado para receber completo galardão e não perder aquilo pelo qual nós temos nos esforçado tanto. Ou você tem se esforçado tanto, ou eu tenho me esforçado tanto. Isso quer dizer que corre o risco de eu e você perdermos parte do galardão, ou até mesmo todo o galardão que Deus preparou para mim e para você. E eu não sei você, irmãos, mas eu gosto de meditar nessas coisas, porque eu não quero. Eu lembro do apóstolo Paulo falando que ele não caminhava como que dando golpes no ar. Ele caminhava com uma visão e com um propósito, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia quem ele era e para o qual ele foi chamado. E isso fala para mim e para você que nós não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira.
Não é só fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Aleluia. Aleluia. E às vezes eu fico pensando, irmãos, e por favor entenda, quando eu falo essas coisas, eu me incluo nisso, porque Deus começou a ministrar o meu coração e eu estou firme nisso. Eu quero estudar sobre isso, eu quero buscar em Deus, mas porque Ele está sinalizando no meu coração. E eu sei que tem coisas que Deus sinaliza só para mim, mas tem coisas que Deus sinaliza para que eu ande falando isso nas igrejas. E eu estou com convicção de passar um tempo pregando sobre isso, nem que seja uma vez em cada igreja. Mas eu preciso ministrar um pouco sobre isso, porque eu tenho visto pessoas perecendo, porque não têm andado da forma correta no que diz respeito à honra. E isso afeta todas as áreas da nossa vida. Não se engane. Não adianta, irmãos, eu me investir como crente, eu falar como crente, eu vim para a igreja de crente, cantar os louvores dos crentes, ler a Bíblia dos crentes, mas meu coração não está nisso. E Deus vê o coração. Deus não vê a casca. Deus não vê o externo. Deus vê aquilo que está lá dentro. E é aquilo que está lá dentro que agrada a Ele. Não adianta eu botar a melhor roupa, botar o melhor perfume, mas por dentro, não. Eu tenho que viver de dentro para fora. E as atitudes do meu coração e do seu coração determinam se vamos receber e o que vamos receber. Eu não sei você, mas eu quero um completo galardão. Porque existe um galardão da parte dele para mim e para você. Agora entenda, não é uma barganha. Porque eu e você andamos em honra, as coisas acontecem. Mas eu e você não vamos andar em honra só para receber as coisas. Você percebe a diferença? Aleluia. Sabe, irmãos, cristianismo, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Alguém pode começar certo e terminar errado, mas Deus nos chama para terminarmos certo. Eu sei que minha fone já está ali, olhando para a minha voz. Tomar uma aguinha, que aí ela briga menos comigo quando terminar o culto, que eu já estou ficando rouco. Aleluia. Abre, por favor, irmãos, a palavra em Números 14, verso 21 a 24. Números 14, verso 21 a 24. Aleluia. Como é bom lhe ter aqui, irmãos. Como é bom estar aqui com você. Como é bom, irmãos, podermos crescer juntos, avançar juntos, desfrutar do que Deus preparou para mim e para você juntos. Aleluia. Aleluia. Nós amamos vocês, irmãos. A liderança dessa igreja, tudo o que pensa, faz, é pensando em você. O pastor Eduardo estava falando, compramos a igreja, né? Chegou uma oferta e quando eu digo compramos a igreja, comprou mesas, cadeiras, pensando em que quando acabar tudo isso, preparar ali um momento maravilhoso para quando terminar termos comunhão, crescermos juntos, tudo é pensado para o bem-estar e o crescimento meu e seu. Aleluia. Mas sabe, irmãos, isso tudo que é preparado, tudo aquilo que Deus preparou, precisa de uma resposta nossa. Aleluia. E alguém ainda está pensando, pastor, você vai falar de dinheiro de novo, meu irmão, era para você querer que eu falasse. Eu não vou falar não, eu acho. Porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre fé, do que sobre amor. Ah, fé e amor não é importante. Não, não é isso, irmãos. É porque dinheiro é um inimigo de Deus no coração do homem. Mas eu não vou falar sobre dinheiro não, eu acho. Números 14, 21 ao 24 diz, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Eu não sei se você lembra, mas esse texto, e nós vamos continuar, só preste atenção a isso, é um relato, depois que os 12 espias foram espiar a terra, 10 voltaram com relatório negativo e 2 com relatório positivo. E aí, depois de tudo isso,
Depois do povo negar a Deus, depois do povo murmurar, Deus dá esse veredito. E ele diz: esse povo me puseram à prova já 10 vezes. Isso me diz que Deus estava atento à atitude daquele povo. E essa era a 10ª vez que o povo se comportava da mesma forma e já tinham sido alertados e corrigidos 9 vezes. Mas o que é interessante, irmãos, é porque aquele povo, à medida que eles davam respostas ao que estava acontecendo, lembra? Respostas. Eles davam respostas negativas, murmurando, criticando, colocando Deus à prova, falando da liderança. Aleluia. E Deus longânimo. Teve um momento que fizeram um bezerro de ouro, e Deus longânimo. E eles achavam que aquele era um modelo de vida que não ia trazer dano para a vida deles. E às vezes muitos de nós estamos vivendo ou fazendo algo que não está totalmente alinhado com o que Deus nos chamou para fazer, e porque alguma coisa mais séria não aconteceu, nós estamos, tá de boa, vou continuar desse jeito. Entenda, não é que Deus vai fazer algo, não, Deus não fez algo com eles não. Eles que decidiram permanecer em um caminho afastado do que Deus tinha chamado. E Deus é muito claro aqui quando diz: 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O que foi isso? Vocês não vão desfrutar daquilo que eu preparei para vocês. Por quê? Porque eu não quero? Não, porque vocês não quiseram. Porque o povo de Deus não quis. Mas aí o texto continua: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que diferencia Josué e Calebe dos demais? Atitude. Que atitude? Uma atitude de honra em relação àquilo que Deus disse. E eu te digo, irmãos, tem muitas pessoas pegando com leveza aquilo que Deus tem dito, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem apontado, aquilo que Deus tem mostrado. Mas isso é normal. Não, não é normal. Normal é a palavra. Não, mas a gente vive em mundos modernos. Eu não, eu vivo na palavra. Eu não vou me modernizar como o mundo quer que eu me modernize. Eu vou ficar com a palavra. Eu vou honrar a palavra. Eu vou considerar o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, para andar na prática dessa palavra. Aquele povo alimentou por anos uma conduta errada. E porque eles alimentaram uma conduta errada, uma conduta de desonra a Deus, eles não desfrutaram das promessas de Deus. Abre comigo, por favor, a palavra de Deus, Provérbios 13. A parte B, diz assim: mas os justos serão galardoados com o bem. Agora vai comigo, em Marcos capítulo 6, verso 1 ao 6. A minha oração, irmãos, é que essa palavra penetre o nosso coração. Aleluia. A ponto de promover uma mudança dentro de nós. Aleluia. 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 Marcos capítulo 6, a partir do verso 1 diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí olha o que diz: não pôde fazer ali nenhum milagre,
senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É interessante porque aqui não diz que ele não quis fazer nenhum milagre, diz que ele foi impedido de fazer milagres. Por quê? Porque as pessoas não estavam olhando para o ungido, estavam olhando para o homem natural. Aleluia. E quando olharam para o homem natural, esqueceram o ungido. E consideraram o que é ungido como natural. E porque consideraram o que é ungido como natural, a unção não pôde cooperar a favor deles. Aleluia. Eu fui ver um comentário bíblico sobre esse versículo, e um dos textos que diz naquele comentário é: eles se trancaram por dentro e fecharam as suas portas por dentro. Então o que estava fora não conseguiu entrar, porque eles se trancaram por dentro. Porque no seu coração eles desonraram a Deus. Eles desonraram a palavra. Jesus é a palavra. Eles não consideraram a palavra como algo ungido, mas como algo comum. Em Isaías 29, verso 13, eu vou só ler para você, diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam. Esse povo me louva ou me adora com os lábios, mas dentro não existe honra. Não existe consideração, não existe respeito. Não trata com primazia, não trata como o melhor, trata como algo normal, como algo comum. Lucas capítulo 5, verso 17 ao 25. Você pode ir lá comigo? Vamos ler um texto um pouco maior. Aleluia. Oh glória, diz assim, Lucas 5, a partir do verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para... Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo consigo mesmo, pensando. Eles não falaram, só pensaram. Aleluia. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles. E tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Veja, aquele povo, o poder de Deus estava disponível. Para quê? Para curar. Nós vemos relatos de onde Jesus passava, todos eram curados, pessoas eram ressuscitadas. Por quê? Considerando a unção, considerando a palavra, honrando o Mestre. Mas tiveram momentos que ele chegou diante daqueles que se diziam sábios, sabidos, inteligentes, doutores da lei, e eles resistiram à unção e à palavra. Quando você resiste à palavra, você está resistindo ao próprio Deus. Aleluia. Quando eu desonro a palavra, eu estou desonrando o próprio Deus. E quando eu desonro o próprio Deus, não tem como a palavra operar em meu favor. Porque eu estou andando em desonra, ou seja, eu estou me trancando em mim mesmo e fechando a porta por dentro. Mas pastor, e quando é que eu desonro a palavra? Quando eu sei o que é certo e faço o que é errado. Aleluia. Ou quando eu faço as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma comum, sem incluir ou colocar ou aplicar o meu coração naquelas coisas. Você pode, ou eu, irmãos, podemos estar em um culto, e o pastor ministrando, e a pessoa pensando: eu já sei disso, desonra.
Ou alguém subir para pregar na igreja que você está e você dizer, ele de novo, desonra. Aleluia. 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 Quando eu e você andamos em honra, nós vamos andar em respeito e em consideração. Respeito e consideração. Eu preciso trazer a minha mente cativa àquilo que Deus está falando, entender o que está acontecendo, estar atento às oportunidades. Deus está falando, Deus está manifestando, Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida. Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida, irmãos. Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida. Eu não sei se existe dentro de você uma indignação, mas existe uma indignação dentro de mim, de que tem outros níveis para eu alcançar. E para que eu alcance outros níveis, eu tenho que me moldar a essa palavra e andar em honra para com o meu mestre, para com a minha liderança, para com os meus parceiros ministeriais, para com você. E em cada escala dessa existe um galardão. Aleluia, aleluia. Quando é que eu desonro um irmão? Quando eu falo mal dele, irmãos. Quando eu permito que uma pessoa fale mal dele. Quando é que eu desonro uma liderança? Quando eu não considero o que ele está me dizendo. Aleluia, eu estou andando em desonra. E se eu ando em desonra, a unção não opera em meu favor. Isso é muito claro, irmãos. Pergunta a qualquer pastor. Quando nós vamos aconselhar pessoas, tem pessoas que querem aconselhamento só para dizer que teve, mas vai de coração fechado, você parece que está falando com a parede. Mas quando as pessoas vão de coração aberto, a unção começa a fluir de uma forma tão poderosa, que você sai daquele momento e você diz, meu Deus, só pode ter sido o Senhor mesmo. Nós já saímos de aconselhamento que Patrícia, se bem que ela é babona minha, mas ela diz, amor, tu viu o que tu falou? Eu disse, rapaz, só Deus mesmo, porque eu não sei de onde veio aquilo. Aliás, sei de onde veio. Por quê? Porque a atitude de honra fez com que a unção fluísse. Não o homem natural, imperfeito, não, mas a unção do Todo-Poderoso que repousa sobre a liderança. E eu vou te dizer, se você resiste à sua liderança, você também está resistindo ao próprio Deus, porque foi Deus quem constituiu a liderança. Aleluia. Aleluia. Eu lembro um momento com Mama Jenny, em uma reunião que nós estávamos, e alguém falou sobre isso. E ela disse, se alguém resiste a você, está resistindo a gente. Se alguém resiste à liderança, está resistindo ao próprio Deus, porque Deus constituiu. Aí alguém pode dizer, não, mas a minha liderança não é perfeita. E eu te pergunto, e você é perfeito? Não se trata de quem é perfeito e de quem é imperfeito, se trata de uma atitude no coração de respeito e honra. Consideração. Atentar para aquilo que está sendo dito, falado, orientado, instruído. Essa atitude vai nos promover, e algumas pessoas não entendem, porque algumas coisas na sua... Eu sei, irmãos, tem pessoas aqui que não entendem, porque algumas coisas em algumas áreas da sua vida ainda não aconteceu. E eu quero te dizer, a primeira coisa que você deve fazer é, Senhor, eu estou andando em honra para contigo, para com minha liderança, para com aqueles que estão comigo e para aqueles que estão sobre a minha autoridade de alguma forma. Você está andando em honra com as pessoas, irmãos? Você está andando em honra com sua esposa e com seu marido? Você está andando em respeito com sua esposa e com seu marido? A Bíblia é muito clara que diz que se eu tratar ela com desonra, minhas orações não vão ser respondidas. Oh, glória! E quando um marido perde o respeito pela esposa e a esposa pelo marido, irmãos, é bronca. Respeito, honra, consideração, valorizar. O que é desonra? Tratar como comum. E tem muita gente tratando as coisas de Deus como algo comum. Dízimos e ofertas, joga o dinheiro aí na salva, vamos ajudar de alguma forma. Desonra. Vamos participar da ceia, é só comer o pãozinho e beber aquele suquinho. Desonra. A liderança traz uma instrução, eu quero nem saber daquilo. Desonra. Eu não vou meu pai e minha mãe, eu não vou, não, meu pai fala demais, minha mãe misericórdia, desonra. E aí depois a gente, o negócio está apertando, tá? Vai estar tranquilo. E depois a gente não sabe porque as coisas não têm acontecido.
Fala da liderança, critica a liderança. Ah, porque essa igreja é branca, era para ser amarela. São coisas pequenas, irmãos, que têm contaminado o nosso coração. E tem feito com que eu e você olhe para a liderança, desconsiderando a unção que está sobre a vida dela. Isso tem feito com que muitos pereçam. Perdão, nós vemos na palavra, eu não vou pedir para você abrir lá para nós ganharmos tempo. Mateus capítulo 8, do verso 5 a 10, a questão do centurião. Ele chega diante de Jesus, lembra? O centurião, ele era autoridade natural sobre Jesus, porque ele era um conquistador, lidando com alguém que foi conquistado por eles. Ele era romano. Ele tinha autoridade natural sobre a pessoa de Jesus. Mas ele chega diante de Jesus e diz, Senhor, porque ele entendia que no reino do Espírito, Jesus era uma autoridade acima dele. Tem pessoas que porque tem título, porque tem dinheiro, não tem considerado a sua liderança, porque acha que é melhor do que ela. Mas deixa eu te lembrar algo, não é quanto você tem, nem quantos títulos você tem que se te torna maior ou menor. E nós não estamos falando de hierarquia, nós estamos falando de honra. Eu sou o supervisor do ministério, eu sou uma autoridade sobre o pastor Eduardo, mas quando eu estou aqui sentado ali, ele é uma autoridade sobre mim. Porque eu entendo que aqui na igreja ele é autoridade absoluta. Agora, quando a gente sai, aí né? Mas nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender a consideração que nós devemos dar, a honra que devemos dar, a forma como devemos andar. E aquele centurião primeiro chegou para Jesus e disse, Senhor, honra. E ele disse, eu vou ter contigo. Não, eu não sou digno. Manda só uma palavra que o negócio vai ser resolvido. E Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé. Até hoje, as pessoas que andavam com Jesus, nenhuma ouviram isso da boca dele. Mas aquele homem misturou honra com entendimento sobre a autoridade. E andou numa fé poderosa. Aleluia. Ele considerou o Senhor como alguém acima dele. Mesmo naturalmente falando, ele sendo inferior. Agora, irmãos, vai comigo, por favor. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Obrigado, Pai. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Aleluia. Não desonra, irmãos, as pessoas, nem dentro de casa, nem fora de casa. Aleluia. 1 Samuel 2,30 diz, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Precisa interpretar ou traduzir? Acho que não, irmãos. Mateus 10, verso 40 ao 42. Aleluia. Eu tenho orado, irmãos, por uma igreja discernindo os princípios da honra. Você não vai tratar mais a sua liderança como tratava. Ah, eu não tratava mal. Não, eu não falo de tratar mal. Eu falo de fazer mais do que você fazia. Sabe, irmãos, tem alguns princípios de honra que eu penso que nós precisamos restaurar. E você pode dizer, pastor, isso é um exagero, você interpreta como quiser. Eu sei que é natural do pastor, ele não quer ter um lugar aqui para parar o carro, mas era para a igreja dizer, esse lugar aqui é do pastor. E eu já vi pessoas dizer, para que o pastor tem um lugar especial? Porque ele é tua liderança espiritual e ele é digno de ser honrado por você e por mim. Aleluia. Eu sei que depois ele pode me pegar, mas nós passamos o final de ano. Você ligou, mandou uma mensagem agradecendo? Você deu um presente, seja ao pastor Eduardo ou algum outro da liderança? Não, mas não é questão de precisar, é questão de honrar, de ser grato. Pai, obrigado pelos homens e pelas mulheres que o Senhor constituiu como liderança, que durante esse ano, um ano de tanta dificuldade, não arredaram o pé, não fraquejaram, mas permaneceram. Eu tenho que fazer algo com isso.
Em algum momento na pandemia, você pensou como eles estavam, a sua liderança? Continuo. Não, pastor, mas não precisa disso. O pastor que tem que cuidar das ovelhas, eu sei que o pastor tem que cuidar das ovelhas, mas as ovelhas alimentam o pastor. E eu não estou falando só de dinheiro, irmãos. Estou falando de uma consideração que vai te mover a fazer algo. Uma consideração de ligar e dizer: Ritinha, queria só saber como tu estava. Aleluia. Oh, Pai, obrigado. Obrigado por essa consciência de corpo, de que nós somos responsáveis em cuidar da nossa liderança. Mateus 10, 40 ao 42 diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, ou um pastor, ou um mestre, ou um apóstolo, ou um servo, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Existe uma hierarquia de autoridade, irmãos. Existe uma hierarquia de autoridade no reino. E se você atende ou aprende a honrar essas hierarquias, a tua vida vai mudar. Pastor, por que você diz isso com tanta convicção? Porque nós temos provado disso. Aleluia. E porque eu quero provar mais. Alguém pode chegar e dizer: rapaz, você é babão do ministério, você é babão dos pastores, pode me chamar de babão, meu irmão. Mas eu quero ser quem Deus me chamou para ser. Eu mandei mensagem no fim de ano para a minha liderança, agradecendo pela oportunidade de me deixar servir a eles. Ah, por que você está dizendo isso? Porque isso tem que ser uma atitude de coração de cada um daqui. Primeiro, grato a Deus, honrando a Deus, e depois honrando a sua liderança, honrando as pessoas que Deus constituiu diante de você. Obrigado, Pai. E vou te dizer, irmãos, vou ser muito sincero. Você pode estar aqui dizendo: eu não aceito isso, não. Fica livre. Fica livre. É você e Deus. A minha oração era que a palavra penetrasse o teu coração como uma revelação, e não como palavras de um homem. Mas eu decido se eu tranco ou se eu abro a porta. Eu ia dar um grito, mas não vou não. Mas deu vontade. Aleluia. 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 Pastor, você não sabe, eu estava precisando receber. Enquanto você não deve, você não recebe, irmão. Enquanto você não aprender a honrar, você não vai ser honrado. 1 Samuel 1,13 diz: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Eu fico pensando hoje, se algum pastor dissesse alguma coisa assim com um membro, ele ia dizer: está vendo não que esse pastor está dizendo comigo? Ficou magoado. Fechou a cara. Mas Ana diz: não, meu Senhor, honra. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E aí, se você for ler um pouco mais, ela diz: vai, ou seja, eu não vou, as palavras estão aqui, deixa eu dizer. Então lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E nós sabemos que com pouco tempo o filho nasceu. Agora, não foi o que Eli fez, foi a atitude dela de honra com autoridade. Você pode ler depois, irmãos, a passagem de Eliseu com a viúva de... Eita, Jesus amado. Jesus, de Batseba, sunamita.
A mulher sunamita e o profeta Eliseu. Uma mulher rica. Eliseu passava em frente à sua casa e ela insistiu para aquele homem entrar e comer. E aquele homem foi induzido ou coagido ou foi constrangido pelo amor daquela mulher a entrar e cear. E ele fez isso mais algumas vezes, e a mulher chegou para o marido e disse: veja o que o profeta passa, vamos construir um quarto para ele, para quando ele passar aqui ele ter repouso. Que é isso? Honra. Chega um momento que o profeta se deita na cama, no quarto que ela fez, e chama o servo e diz: ei, o que é que ela precisa? Na realidade, primeiro ele chama ela e ela diz: eu não preciso de nada. E depois ele chama o servo e diz: o que é que ela precisa? E ele diz: meu senhor, ela não tem filho, chama ela. Daqui a um ano tu vai estar com um filho. E ela diz: não minta para a sua serva. Com um ano ela estava com um filho. Ela não fez um quarto pensando no filho, mas ela honrou a unção e a unção operou a favor dela. Ela disse: ei, o que eu tenho, o que eu sou, vai servir ao homem de Deus. E porque serviu ao homem de Deus, as coisas fluíram e operaram em seu favor. Tem vários exemplos na Bíblia, irmãos, nós não vamos ter tempo. Mas você pode parar para estudar essas coisas e entender em Deus: Pai, eu preciso andar em honra, primeiro contigo, depois com meus irmãos. Eu preciso fazer algo com aquilo que tem chegado até mim ou em minhas mãos. Queria chamar o grupo de louvor, 1 Tessalonicenses 5, abre comigo, por favor. Aleluia. Tem muita coisa para falar sobre esse tema, irmãos, mas não vai dar tempo. Quero só compartilhar contigo, eu estava ouvindo uma ministração do nosso irmão Luciano Subirá, sobre honra. E ele veio descrevendo algumas coisas. E ele disse que a mente dele, ou a revelação sobre honra, começou a crescer quando ele visitou a África. E pode começar a dedilhar aí alguma coisa. E ele disse que quando chegou lá na África, primeira reunião, tiraram uma oferta e ele deu uma oferta que para ele era generosa. No outro dia eles foram para uma reunião, só liderança, tiraram uma oferta. Ele já deu uma oferta menor. À tarde, uma reunião só com pastores. Ele disse: pastor, deve ser isento. Tiraram outra oferta. No culto da noite, outra oferta. No domingo, outra oferta. Ele chamou o líder que estava com ele e disse: rapaz, nós no Brasil somos terceiro mundo como vocês, mas nós temos uma condição um pouco melhor. E nós não exploramos o nosso povo como você explora. E aquele pastor riu e disse: você acha que a gente está tirando oferta para ter mais? A gente está dando a oportunidade das pessoas honrarem a Deus. Aí ele disse: mas lá nós tiramos uma vez por domingo. E ele disse: pois aqui nós ensinamos o nosso povo. Se ele tem, vou falar reais, 50 reais para dar de oferta, e se ele sabe que ele vai para 5 reuniões, que ele leve 10 reais por reunião. Mas nunca chegue diante de Deus sem nada para dar. E ele disse: eu não entendo. Ele disse: faça o seguinte, um dia dê um buquê de rosa à sua esposa com 12 rosas. E depois passe 12 dias dando uma rosa por dia. Aí ele disse: fez. Ele disse: pois não é que o negócio funcionou. Minha esposa ficou surpresa. Ele disse: a questão não é quanto você dá. A questão é a honra quando você chega diante de Deus. É a atitude com a qual você chega. E se em toda reunião que você vai preparado para uma oferta, seu coração está dentro ou considerando o momento de honra a Deus. Porque não é só dinheiro, é uma atitude de coração. Deus não quer o teu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Ele quer que eu e você possamos andar em honra, em consideração, entendendo que Ele é aquele que vai adiante de nós, abrindo portas que ninguém pode abrir, considerando Ele em todos os nossos caminhos. E se eu não consigo honrar a Deus com o meu dinheiro, eu vou honrá-lo com o quê? Se o dinheiro está mandando em mim. Terminei em dinheiro de novo. Mas vou ler com você aqui, 1 Tessalonicenses, dinheiro fica para outra pregação. 1 Tessalonicenses, não é domingo que vem não, pode vir para a igreja. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, você tem que gostar, irmãos, de estudar essas coisas. Você tem que vir para a igreja pronto para dar alguma coisa a alguém. Eu sei que nesse momento abraço a gente não pode dar. Mas diga algo para alguém.
Comece a deixar as coisas fluírem de dentro de você. Aleluia. Deixa Deus te esticar nessas áreas. Ele deu a vida por nós. Ele deu o seu Filho para que eu e você hoje vivêssemos livres. Aleluia. Ele pagou um preço. Jesus morreu na cruz, irmãos. Ele não brincou de morrer. Ele morreu. Ele sofreu para que eu e você hoje fosse livre. E o diabo está nos prendendo em áreas, irmãos, que nós não deveríamos nos deixar ser presos. Rompa com aquilo que está te prendendo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 13 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Tenhais em máxima consideração. O que sai da boca da minha liderança, irmãos, eu atento. O que sai da boca dos meus parceiros ministeriais, eu estou atento. Eu não quero perder o que Deus tem para a minha vida e para a minha casa e para a minha família. Você pode ficar de pé? Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, ergue tuas mãos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos perder, Pai, aquilo que temos nos esforçado para conquistar. Nós não queremos nem vamos viver baseados em nós mesmos ou habituados a um mundo que está acostumado a desonrar autoridades. Não, Pai, nós não fomos chamados para falar mal de autoridade. Nós não fomos chamados para falar mal de político. Não, nós fomos chamados para orar por eles e votar correto. Nós não fomos chamados para falar mal das nossas lideranças eclesiásticas. Nós fomos chamados para honrá-los e considerá-los. E eu oro a Ti, Pai, por essa consciência inundando o coração de cada irmão aqui, inclusive o meu. Sim, meu Deus, considerando esses homens e essas mulheres em alta ou máxima estima. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti agora por inspiração, por instrução, por direção sobre a vida dos meus irmãos. Se algum precisa pedir perdão, esse é o momento. Mas, Pai, obrigado por um novo tempo para a Tua igreja, considerando as coisas que o Senhor considera, honrando aquilo que o Senhor honra, não tratando por comum aquilo que é sagrado, aquilo que é só Teu e pertence só a Você. Eu Te dou graças, Pai, porque esse andar em honra vai redundar em saúde, em paz, em alegria, em suprimento constante. Não apenas momentos, mas suprimento constante. Suprimento constante. Em nome de Jesus Cristo, eu Te dou graças. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai.